to invite to come to the table Ambassador Satya Ananda, Secretary General for the International Seabed Authority. Mrs. Neil Alote Odunton, Deputy to the Secretary General of the International Seabed Authority. The Senador Heráclito Fortes. Admiral Nils Zanella, Secretary Science and Technology and Information for Brazilian Navy. Okay. For to finish this seminar, we invite the speaker to talk about 5 minutes to any remarks. Okay. You would like to pass the... Okay. I'm very happy to have come here. I wish to thank everybody for this opportunity. This was an excellent, excellent seminar. I would love to see the cooperation that you talk about take place, in particular for the South Atlantic. I also think it'd be useful for everybody if there's further specification of this project. I think there's a tendency to use the word cooperation, and in the end we end up with nothing. It would be useful if there is further specification, if there's also an opportunity for the participants you talk about to see a little bit of the specification, discuss it. And I think it'll provide us with the means to go forward with what you have in mind. On the side of the contractors who also spoke about cooperation and stuff, again, I think it's always useful to have a little bit of specification. In the absence of specification, it becomes a lot of very nice sounding words, but we don't really get anywhere. Again, I wish to thank everybody. Kaiser, it was an excellent seminar, and I want to thank you for that too. Thank you. To invite the Admiral Nils Zanella to make your considerations. Gostaria de cumprimentar a todos os organizadores deste evento pela excelência dos trabalhos e cumprimentar também aos presentes pela participação ativa, com questionamentos, trazendo as suas propostas com os países, e dizer que certamente essa data marca uma prosperidade no que se refere à pesquisa no mar. E eu, como dormi muitas noites no fundo do mar, então eu sei o que isso significa para a humanidade. Muito obrigado a todos e parabenizo mais uma vez. Agora passamos a palavra ao senador Heráclito Fortes. Eu quero registrar aqui a minha profunda alegria de poder compartilhar como convidado desse extraordinário encontro. Lamento, claro, a minha pouca participação. Tivemos uma semana muito agitada em Brasília e eu só pude chegar aqui para o final. Mas eu quero confessar aos senhores uma coisa. Como presidente da Comissão de Relações Exteriores, nós fizemos um bloco de viagens da comissão. Primeiro fomos a 6 países da Ásia, 6 da África e depois 6 países da América Central. Anteriormente, por acaso, eu fui à Jamaica e fui ver o trabalho extraordinário feito pelo embaixador Satya Ananda. E lá encontrei essa figura ímpar que era o Kaiser. E me apaixonei pela questão do direito do mar, convidando inclusive o embaixador para vir a Brasília e mostrar um pouco ao Senado esse trabalho que está sendo feito. Eu acho que o nosso futuro, o futuro do mundo está aí, principalmente o Brasil com a dimensão continental que possui. Eu só quero lhe cobrar uma coisa, Cássio. Eu vi se falar muito aqui da questão de orçamento. Cobre um pouco desse orçamento ao Congresso, que o momento é agora. Nós estamos na fase final. Por coincidência, o relator tem a obrigação de conhecer, porque foi ministro da Minas e Energia, é o Delcy de Amaral, e é sensível a esse tipo de coisa. Se você me der até o
começo da semana que vem, a gente vê o que pode fazer para esse ano. E o restante é começar. Eu acho que o começo é aqui e agora, e isso é importante. Muito obrigado. Antes de passar a palavra final para o embaixador Satyananda, eu gostaria de fazer em nome do Ministério de Minas e Energia. Meu nome é Carlos Nogueira da Costa Júnior, eu sou secretário adjunto da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Bom, primeiro, cumprimentar a todos os órgãos, né, que participaram efetivamente para que esse evento ocorresse. As pessoas que estão envolvidas com a realização desse seminário, desse sucesso que eu acredito que foi o seminário, estão de parabéns, porque mais de quase 1 ano e meio, Kaiser e Roberto sabem disso, né, da briga, né, briga no bom sentido, né, de formatar, de entender o que é que nós queríamos com esse seminário, de chegar a um senso. Pela apresentação do Kaiser, nós começamos com uma coisa muito mais ambiciosa, mudamos os paradigmas para que esse seminário, por ser o primeiro, fosse um seminário que transmitisse de uma maneira muito serena, muito tranquila, o que o governo brasileiro pretende e quer na questão do conhecimento das suas águas e do seu mar territorial, inclusive das águas internacionais na área. Né? Quando assumimos a Secretaria de Geologia e Mineração em 2003, o Ministério de Minas e Energia, na realidade, ele tinha uma secretaria que chamava Minas e Metalurgia, simplesmente. Daí, talvez, a problemática de se interagir com outros setores que não fossem os metálicos. Né? E, numa discussão interna, nós entendíamos que isso não refletia o pensamento nem a interlocução com os outros setores importantes que nós temos no país. Nós passamos agora mesmo um momento crítico na questão da agricultura, com os insumos agrícolas, né? Um país que depende 90% das suas importações de potássio, quase 50% das suas importações de fósforo, e o problema do gás para fazer o nitrogenados, né? E assim completar o NPK, que é tão importante nesse país continental, que tem seu carro forte, a agricultura. Né? Então, e entendíamos aí nessa época que precisavam diversificar, e aí sim, mudamos o nome da secretaria, e não é uma questão simplesmente semântica, porque entendíamos, né, que precisávamos conhecer primeiro o nosso território, para assim atrair o capital, para que, de maneira sustentada, explorasse esse conhecimento geológico, e aí também, numa continuidade, fosse essa trilogia ela fosse formada com agregação de valor no país, fazendo com que passemos a não depender tecnologicamente dos outros países, e sim criar massa crítica nos setores, no setor principal que o Brasil precisa conhecer. E, por isso, o nome da secretaria, aparentemente grande, né, e de fato é grande pela sua importância, passou a ser Secretaria de Geologia, no conhecimento do seu território, não só para a descoberta de jazidas, mas para o seu ordenamento territorial de mineração e de transformação mineral. Né? Então, aí começamos a estudar e a procurar interlocutores para que esses outros segmentos que não eram simplesmente metálicos passassem a ser, retornasse de novo à pauta de discussão no Ministério importante, que é o Ministério de Minas e Energia. E a questão do mar voltou à tona, uma questão que o REMPLAC estava parado há muitos anos. Como o senador falou aqui, conheceu o Kaiser na Jamaica, tivemos a oportunidade do Kaiser vir para o Brasil, e na CPRM tínhamos uma caixa, quer dizer, um local que não estava parado há muito tempo na questão de pesquisa. Retomamos essas pesquisas com a contratação do Kaiser no time do governo para discutir essa questão do mar, a vinda do professor Dr. Roberto Ventura para a Secretaria de Geologia, professor da Universidade de Brasília, para tocar o Departamento de Geologia e Recursos Minerais, e aí, em parceria com o Ministério da Marinha, através da CIRM, da CECIRM, Ministério das Relações Exteriores e outros ministérios, chegar numa conta razoável
de projetos, para que possamos primeiro entender a nossa plataforma continental jurídica e, daí, então, passarmos a também entender a área continental internacional. Bom, então, só para dizer que o secretário Cláudio Sclia, na apresentação, eu não vou me ater a isso, ele fez uma exposição dos recursos, das políticas, né, que o governo brasileiro vem desenvolvendo desde dessa época, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através de seus fundos setoriais, com a própria Marinha. Batalhamos fortemente, inclusive, eu sou membro do Fundo Setorial Mineral, que é um fundo pequeno em relação aos volumes dos outros fundos, mas participando ativamente na interlocução para que a Marinha conseguisse esse recurso através de outras fontes dentro do FNDCT, e para que esses projetos eles não viessem a ter solução de continuidade ao longo do tempo. E o governo vem demonstrando isso, né, na questão dos recursos para a geologia. Se você ver os recursos, eles são vertiginosamente crescentes de 2003 até aqui. Estamos diante de uma crise internacional, entendemos essa crise, esperamos que não haja interrupção desse fluxo, para que a gente não tenha o que os geólogos aqui presentes conhecem como curva da morte, quando os investimentos em exploração, em pesquisa, fez com que o Brasil passasse 20 anos aí sem nem descobrir nenhuma grande jazida, nenhuma grande reserva mineral. Estou falando de bens minerais porque, especificamente, né, várias pessoas falaram de outros setores aqui, mas eu estou falando porque é o nosso setor e é disso que nós tratamos dentro do Ministério. Bom, as palestras apresentadas aqui pelo Dr. Kaiser e pelo Dr. Roberto Ventura mostram, não precisa repetir, claramente como pensa e como vem agindo o governo nesses últimos 6 anos. Então ficou muito claro o que a gente pretende e para onde nós queremos chegar. E para colocar uma questão, porque eu pensei nisso em função de uma pergunta que houve agora de manhã, o governo está trabalhando, nós temos um grupo de trabalho, contratamos através do PNUD um projeto, que estão sendo contratados consultores para 84 temas, para que a gente formate o que a gente chama de plano duodecenal do setor de geologia, mineração e transformação mineral do país. Nunca se foi feito um planejamento de longo prazo. E eu acredito, né, e está dentro, que é 2009 e 2028. E essas questões de recursos do mar estão lá dentro dessa discussão para que a gente possa vislumbrar com planejamento estratégico o que a gente quer para esse país, de dimensões continentais, mas de uma importância estratégica fundamental. Então, para isso, gostaria de agradecer todos os pesquisadores, né, dos diversos países que aqui se encontram, que tenham os que são a primeira vez que vêm ao Brasil. Espero que retornem, como foi dito pelo nosso colega japonês aqui, que é um motivo para voltar ao Rio de Janeiro, que continue, e aos pesquisadores brasileiros, aos membros de governo, seja do Ministério das Relações Exteriores, seja do Ministério da Defesa, Marinha, Aeronáutica, Exército, e aos Ministérios de Minas e Energia, por essa interação na discussão de um assunto relevante, e parabenizar a comissão organizadora por esse evento. Muito obrigado. E, claro. Bom, para finalizar o nosso evento, e não poderia ser diferente, eu passo a palavra ao nosso embaixador Satyananda, que é o secretário-geral da ISBA, né, International Seabed Authority. Mr. Carlos Negura, the Deputy Secretary General of the Ministry of Mines and Energy. This has been an extraordinary seminar, and I was very pleased at the level of representation that you have from throughout the different ministries. But I must say that I'm very pleased, particularly pleased that Senado Clite Fourth is here with us today, even though for a brief period. I was with him in Brasilia
from Monday and Tuesday, I think. And I know how busy he is there, his own responsibilities as chairman of the Foreign Relations Committee, and that of, then also that of a senator. It was very difficult for him to find time really to devote to the purpose for which he had invited me, because there were votes in the Senate, and his colleagues were also engaged, and we had to wait for the vote to be finished before we could begin our proceedings. But apart from that, he had many other commitments, and I really admired the fact that senators work so hard, especially him, and not the impression we have that politicians have a good time. Anyway, I very much appreciated my visit to Brasilia, and it was a visit really which was complementary to what we were doing here. It was to sensitize Congress on the issues relating to marine mineral resources, the role of the potential for Brazil's development of mineral resources in its own jurisdictional areas, and also the role of the International Seabed Authority in the international area, and how we could all cooperate and collaborate in order to benefit from the resources which are declared as the common heritage of mankind. So I very much appreciated the invitation and the opportunity to speak to the Foreign Relations Committee of the Congress, of the Senate rather. As I was sitting here and listening to all of you, especially those who described the jurisdictional aspect, the resource aspect of a Brazilian jurisdiction area, I could not help but think of the efforts made by some distinguished and illustrious sons of Brazil at the Conference on the Law of the Sea, who fought very hard to maximize the jurisdiction of Brazil as a coastal state. And to my mind, I was just thinking back, who are these gentlemen? Some of you might know, some of you may not have heard of them. The Brazilian delegation at various times was led by Mr. Guerrero, who was an illustrious son of Brazil. He was permanent representative in New York. He later became the Secretary General of the Foreign Ministry, and then the Foreign Minister of Brazil. Even when he was Foreign Minister, he made an effort to attend the conference meetings, which went on for a long time. Then there was Ambassador Carrero Rodriguez, who lives in Ipanema, not very far from here. He's very elderly now, he's in his 90s, he's not been enjoying good health. And he was an excellent lawyer who later became the Secretary General of the Foreign Ministry as well. And he fought very hard for the extended continental shelf for Brazil and other coastal states. So you are benefiting from the efforts that they made during the conference to get the maximum jurisdiction for your country. So, you know, one can't forget them while, as we discuss the resources, the practical use of the zone. Then we had Ambassador Sergio Thompson Flores. He was very much involved in the deep seabed mining regime. He became ambassador later on, both in New York, and then later on he was posted to the Middle East. But what is very interesting about him is this, that he was called for posting to the Middle East for hearing before the Foreign Relations Committee of Congress. And at that time they asked him, well, I see that your credentials speak about your involvement in Law of the Sea. What is happening with Law of the Sea? And this was around 1994. And he then said that, look, this is making good progress. We have, the convention is about to come into force. So what about Brazil?
they asked. And he said, well, Brazil hasn't made any move, and Brazil should become a party to the convention. And I don't know whether you were in the chair or somebody else, Senator Ford, because the committee then decided there and then to schedule a hearing for the ratification of the Convention on the Law of the Sea. And that is how, within the next 6 months, Brazil decided to become a party to the convention. I thought I should mention this little history to you regarding the relationship of Brazil with the convention. There were many others who participated and led in the discussions from Brazil, some younger than those I have mentioned. And the Brazilian delegation in New York continues to participate very actively in Law of the Sea matters. In fact, Ambassador Barley, who's retired, but he's commandeered by the delegation to conduct negotiations on the annual resolution on Law of the Sea that takes place every session of the General Assembly, and it is scheduled to be, to be taken up on the 4th of December when we return from here. So Brazil has always played an important role among the leaders of the conference, leaders in the Law of the Sea area. During the Preparatory Commission, they also participated as the spokesman for the Group of 77, the developing countries. And you heard the other day, Minister Machado, he was also very much involved. So you have a long history of association with Law of the Sea matters. Coming back to this seminar, as I said, this has been an outstanding session, seminar. We have started this. We started our first seminar in Indonesia, where we had similar discussions that we had, but in the context of Southeast Asia and Indonesia. And here we, of course, this is our second such seminar, and our next seminar will be in Nigeria next year. The purpose of this seminar is to sensitize the audience on the importance of ocean resources, on the role of the International Seabed Authority, on their own potential in their own zones of jurisdiction for concerning mineral resources, and to have the kind of exchange that we've had here in the last few days. We have, while from the Seabed Authority, we